Gente, sejam bem-vindos. Professor Calixto aqui. Hoje uma noite muito especial. A gente tem uma figurinha carimbada aqui, Enio Ribeiro, que além de ser um amigo querido, é diretor comercial da IMM Esportes e Entretenimento, que atua na área, logicamente, de esportes, entretenimento, venda de ingressos, e a empresa produz eventos, nossa, de grande porte, que é um assunto hoje muito polêmico, né? Porque todos nós amamos grandes eventos, desejamos grandes eventos, e fica a pergunta, quando eles voltam? Então, assim, a empresa do Enio tem produção do Rio Open, que é o maior torneio de tênis da América do Sul, o UFC, Circo de Soleil, logicamente no Brasil, também atua com alguns espetáculos da Broadway, entre eles My Fair Lady, Cantando na Chuva, Pequena Sereia. Olha, certamente eu esqueci de algo, tá, Enio? Você me perdoe, mas seja muito bem-vindo. Fique à vontade, por favor, Enio. Obrigado, professor. Não, só para acrescentar aí dois produtos nossos bastante conhecidos. Um é o São Paulo Fashion Week, que é um produto que, na verdade, esse ano está completando 25 anos. 25? Meu Deus, parece que foi ontem. Pois é, a gente tem participação nele a questão de 2 anos só, mas sem dúvida um evento, é um dos principais eventos da cidade de São Paulo, talvez a quinta mais importante semana de moda do mundo, o que, estando aqui na América do Sul e no Hemisfério Sul, é um tremendo feito, né? E tem o Taste, e tem o nosso evento mais gostoso de todos, que é o Taste of São Paulo, que é uma reunião de alguns dos melhores restaurantes de São Paulo, na Hípica de Santo Amaro, que normalmente acontece em agosto, e já está indo para a quinta edição, e é um evento que tem tanto sucesso que a gente, esse ano, ia começar a fazer em Brasília também, mas, enfim, por questões da pandemia, a gente basicamente deu um copy-paste do calendário de 2019 para 2020. Sim, não, muito bem, bem lembrado, são dois eventos assim de peso. Vamos juntos e, gente, sejam bem-vindos. Eu separei uma enquete aqui, até a título de curiosidade, para vocês participarem, e basicamente pergunta o seguinte: vocês acreditam que os grandes eventos serão retomados quando? Eu vou colocar a enquete aí para vocês participarem, tá? Então, a primeira é antes do final de 2020, primeiro semestre de 21, segundo semestre de 21, ou não tenho a mínima ideia. Ó, o pessoal aí, 75% dizendo que primeiro semestre de 2021, 88% agora, 90% agora, caramba, 9% segundo semestre de 2021. Realmente, primeiro semestre de 2021 bateu aí. Agora, segundo semestre está dando uma recuperada, mas está prevalecendo o primeiro semestre de 2021. E agora eu volto à pergunta, né, aí para a autoridade da noite, no quesito. Quer dizer, Enio, você que é uma pessoa tarimbada, experimentada, que dispensa apresentações na produção de grandes eventos, como que você acha que vai ficar a questão dos eventos presenciais pós a pandemia? E dentro dessa mesma pergunta, você vê alguma expectativa para o retorno deles? Assim, qual que é a tua visão sobre os eventos pós-pandemia e os retornos? Bom, professor, esse é o assunto que domina a nossa vida todos os dias, né? A gente brinca que o nosso trabalho é juntar pessoas. Se a gente não causa aglomeração, a gente não teve sucesso. Então, olha, que interessante isso, muito bom. Então, com certeza, a gente está no fim da fila das atividades que voltam, né? Então, se você pegar, por exemplo, o programa de retorno às atividades do Estado de São Paulo, que acaba sendo um parâmetro também para outros estados, até porque a pandemia primeiro estourou aqui, enfim, é um estado que representa muito em termos de população, de PIB, etc. Tal. Você tem lá
as fases todas, né? A fase vermelha, laranja, amarela, verde, azul. Hoje em dia, a cidade de São Paulo está em amarelo, tem outras áreas do estado que estão nas outras fases, mas, basicamente, num programa uma atualização que saiu há 2 semanas atrás, já se prevê a questão dos eventos, e aí a previsão dos eventos é o seguinte: a gente está hoje em dia na fase amarela. Se a gente tiver 14 dias seguidos na fase verde e não tiver piora nas curvas de óbitos, de casos ou de ocupação de UTI, então, assim, tendo 14 dias seguidos de fase verde, sem piora de nenhum desses indicadores, poderiam começar a ocorrer eventos com a capacidade de 60% do total. Isso, 60%. 60%. O que Isso aí é um número assim aceitável a ponto da questão da monetização do evento, da rentabilidade dele? Então, aí depende de cada evento. E aí eu também vou fazer um paralelo com a questão dos teatros e cinemas, que é uma outra questão que, a princípio, também estava se falando de ter algum tipo de liberação por esses dias, e isso passou para agosto. E aí, no caso de teatros e cinemas, a ideia seria começar a liberar com 40%, mas aí você não pode comer pipoca, não pode tomar guaraná, enfim, tem uma série de... Poxa vida! Enfim, não pode tomar vinho, não pode... Não pode fazer nada. E aí, essa é a outra questão, né, de quantos negócios param de pé com esse nível de ocupação, né? That's the point, esse é o ponto. Enfim, de qualquer jeito, eu acho que, a princípio, as curvas continuando assim, eu acho que lá por meados de outubro, fim de outubro, começo de novembro, a gente já pode começar a ver alguma coisa aí de eventos. Enfim, a gente tem o nosso, por enquanto, o nosso grande evento que a gente ainda não passou para o ano que vem é o São Paulo Fashion Week, porque, enfim, a gente acha que dá para controlar muito a questão do público, até numa sala de desfile, né? Porque, ao contrário do cinema e teatro, a sala de desfile você põe as cadeiras quão espaçados você quiser colocar. Então, a gente deve ter uma parte de talks, palestras que você também pode espaçar, tal. Então, a princípio, claro que a gente está o tempo todo monitorando todas as curvas e, no fim das contas, o que o poder público vai deixar fazer ou não vai deixar fazer, né? Mas a gente tem uma parte também muito... Estão desenvolvendo muito a parte digital para o São Paulo Fashion Week. Então, isso é interessante, não é? Quer dizer, a possibilidade de ter um híbrido ou um São Paulo Fashion Week totalmente digital? Olha, o termo que está se usando, inclusive está se usando no mundo inteiro, é o phygital. Phygital é a mistura do físico com o digital. É o phygital. 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 Interessante. Por enquanto, as grandes semanas de moda do mundo, Milão, Londres, Paris, Nova York ainda não teve, mas essas semanas elas já aconteceram. A alta costura de Paris, de Milão, elas aconteceram 100% digitais. Agora, em setembro, tem a nova estação, etc., porque essas que aconteceram agora eram as que eram para ter acontecido no primeiro semestre. Imagina-se que essas de setembro talvez já sejam digital, já estão imaginando que isso vai voltar. E tem outros, tem os eventos esportivos, né, que já estão começando a voltar. Então, exatamente. assim, até dei uma levantada aqui para o nosso papo, né? Então, a gente tem, além dos nossos casos domésticos, né, a volta do Campeonato Carioca sem público, volta do Campeonato Paulista sem público, volta dos torneios europeus sem público, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês, etc., a gente já começa a ter alguns instrumentos de público. A França, nos últimos 10 dias, fez 2 partidas com 5 mil pessoas. 5 mil.
5 mil. Um amistoso do Paris Saint-Germain, que ele até ganhou de 9-0, e a final... 9? Foi bom que tinha poucas pessoas, né? Teve quase mais gol do que espectador, mas... E a final da Copa da França, que foi, se eu não me engano, sexta-feira passada, que foi o Paris Saint-Germain contra o Saint-Étienne. O Paris Saint-Germain ganhou o gol do Neymar, inclusive, foi também com 5 mil pessoas. E a Inglaterra fez um ensaio também num jogo de cricket, no fim de semana, cricket para 2.500 pessoas, que é um padrão que eles estão tentando ver se emplaca lá. Enquanto isso, você tem o UFC, que é um produto que, enfim, o UFC hoje em dia é da IMG, até para quem não sabe, imagino que alguns não saibam, IMM é uma junção de IMG, que é uma das maiores empresas de esporte e entretenimento do mundo, com M de Mubadala, que é uma empresa de investimento de Abu Dhabi. Então, a IMG hoje em dia é dona do UFC, por isso que o UFC é um dos únicos eventos que não é propriedade nossa, todos os outros eventos são propriedades nossas, ou a gente tem uma participação acionária. O UFC, aqui no Brasil, a gente produz os eventos, a gente vende patrocínio e a gente vende ingresso. Mas o UFC, ele criou a tal da Fight Island, em Abu Dhabi, por um acaso, em Abu Dhabi também, e tem feito lutas lá, sem público, na Fight Island. E os esportes profissionais americanos, a NBA fez o quê? A NBA pegou o Disney World of Sports, que é um parque temático esportivo que tem lá na Disney, e fechou aquilo lá, e todos os jogos estão sendo lá, sem público. Então, todos os times, por enquanto, ainda está na pré-temporada, eles daqui a pouco começa a temporada. A WNBA, que é o feminino, fez a mesma coisa na academia da IMG, que fica lá em Tampa, na Flórida. Então, também pegou todo mundo e botou lá. Interessante. Isso quer dizer, e por que essa opção deles irem... Para ficarem confinados, né? Não terem viagens, pegar avião, etc. Tal. Se resolve tudo por ali. E aí você teve também a semana passada começando a temporada de beisebol sem público. Enio, deixa eu só... me perdoa te interromper, acabou de entrar a Anitta, hein? Opa! A Anitta tá aí, hein? Estamos populares, né? Estamos populares, desculpa. Não, o que é isso? E lá nos Estados Unidos, a única experiência que teve com o público já foi uma corrida de NASCAR. NASCAR é aquela corrida de Stock Car. Eles botaram 20 mil pessoas, ou seja, foi o evento entre Europa, Estados Unidos e Américas com o maior número de público, em Bristol, no Tennessee, 20 mil pessoas. Então, está começando a se experimentar essas voltas de evento, né? Quer dizer, tudo é um piloto, né? Estão tateando as situações e vendo como que corre, o que acontece. No nosso caso específico, no caso do esporte, a gente ainda tem um evento de UFC para fazer esse ano, que seria no fim do ano no Rio de Janeiro. Ainda estamos vendo como é que isso ocorre. O nosso próximo evento esportivo é o Rio Open de tênis em fevereiro. E, a princípio, estamos lá garantidos em fevereiro, estamos fazendo todos os preparativos para ele acontecer, estamos acreditando que vai acontecer, estamos acreditando que até fevereiro, alguma dessas, se a inglesa, a chinesa, a russa ou a marciana, alguma vacina vai chegar por aqui. Agora... é uma ótima, viu, gente? Aproveitando aí, eu quero dar os cumprimentos para todos os participantes, inclusive vou passar aí um a um, mas o Enio trouxe um assunto muito interessante. E aí, você tomaria, se saísse uma vacina russa, você tomaria vacina russa? Ou se saísse uma vacina chinesa? Por favor, compartilhe aí no chat o quão você se sente confortável por tomar uma vacina russa ou chinesa. E aí, só para a gente dar os cumprimentos aí, Enio, para o pessoal, o Mussa, da Inderred, seja bem-vindo. Álvaro Igrejas, CEO, seja muito bem-vindo, Álvaro. Andréa Mônaco, Anitta, obrigado aí pela participação. Bianca, Daniel,
Guilherme Rabelo, Ivan de Nadai, da Guala Closures. Inclusive, Ivan, você e o Enio têm muito fit, viu? O Ivan está à frente de uma multinacional italiana de fechamentos, de wine, de spirits. Então, acho que tem muito a ver com os eventos e toda essa questão. Depois conectar vocês. Júlio César, Lavínia, Lidiane, Luciano do Vale. Olha, hein? Caramba! Ressurgiu! Muita gente famosa, hein? Anitta, Luciano do Vale. Não, Anitta, que isso? Direto da Croácia, né? Você viu que ela postou esses dias, está lá na Croácia, enfim. Mike, Sacomani, Rafael, enfim, gente. O IN da YKP, o IN, obrigado. Que nos apresentou, né? O IN, nosso cupido aqui. Gente. Se não fosse o IN da YKP, esse momento não seria possível. IN, estamos sempre juntos, viu? Gente, e agora, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para o Enio, aproveitem, autoridade em eventos, uma visão realmente descolada das coisas, envia aí no chat. E uma outra coisa que me veio à mente, Enio, a gente viu que, né, a gente está quase que num overexposure de eventos online, né? Assim, cresceram muitos. Você acha que isso vai se manter? Tem toda a questão da monetização. Como que você vê essa questão aí de todas essas iniciativas online? Enfim. Tem uma frase, enfim, acho que é do Darwin, mas provavelmente não é. Quem achar a frase aí pode me desdizer. O ser humano, o ser de maior sucesso não é o mais forte, é o que se adapta melhor. Nossa, fantástico. O ser humano é, sem dúvida... É do Darwin mesmo, é Darwin. Acho que é do Darwin mesmo. Né? Isso, não é o mais inteligente, nem o mais forte, mas o que se adapta mais rápido. E o ser humano, sem dúvida, tem uma capacidade enorme de se adaptar. Estamos todos adaptados aqui, né? Enfim, é verdade. Eu me lembro que no começo de março, quando a gente foi para o home office, e todo mundo falou, puxa vida, não foi muito cedo, vamos ficar quanto tempo? 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, meu Deus, ficar 1 mês. Todo mundo... A gente tem um evento que era o Taste de Brasília, que era em abril, a gente passou para setembro, falou, até setembro tudo vai estar resolvido, já não tem mais pandemia, né? Então, estamos aqui há 4 meses, né, de alguma forma, ainda lidando muito, né, com essa pandemia. Então, assim, eu acho que o ser humano, ele, sem dúvida, se adapta. O que a gente está vendo são adaptações. Um termo que eu odeio é o tal do novo normal. Eu não acho que tem novo normal, acho que tem fases de adaptação. E se for uma nova coisa, que seja uma nova coisa, mas eu acho que é tudo adaptação. Então, quer dizer, deixa o tio Darwin agir, não é? Exatamente. Eu acho que tem coisas que são oportunidades interessantes. Então, você vê, hoje em dia, o carro virou o ambiente da diversão. Então, tem drive-in, tem show de drive-in, tem exposição de arte de drive-in. Aqui na Vila Leopoldina fizeram uma exposição, inclusive um lugar que a gente fez já 2 edições em São Paulo Fashion Week, que é a Arca, tem lá uma exposição de arte. Você entra, não é drive-in, na verdade é drive-thru. O de arte é drive-thru, você passa. Então, assim, eu acho que tudo isso é legal. É possível que alguns desses fiquem, é possível que alguns desses fiquem. É claro que essa forma que a gente tem de se comunicar, sem dúvida também, veio para ficar. Eu acho que home office, em algumas doses, com certeza vai aumentar muito. Não acredito no fim do escritório como ambiente de trocas, como ambiente de ebulição, dos grupos saírem dos silos e ter uma interconectividade, mas, sem dúvida, eu acho, inclusive, que os deslocamentos vão ser mais afetados até do que o escritório. Você vai pensar 2, 3, 10 vezes. Você vai precisar ir para o Rio para aquela reunião, você vai precisar ir para Alphaville para aquela reunião, ou não é mais fácil fazer por aqui. Mas tudo é uma questão de hábitos, não é verdade?
é verdade. Tudo é uma questão de hábito. Agora, com relação às lives especificamente, eu acho que elas têm um nicho e, com certeza, elas já existiam antes. O que acontece é que, nesse momento em que você tem uma carência de encontros pessoais, das pessoas poderem fazer isso. Gente, tudo bem? Eu acho que tivemos um probleminha com o Enio, mas opa, voltou! Amém! Deus é Pai, hein? Voltou. Amém. Não podemos perder o protagonista, não é? Em que parte vocês me perderam? A hora que você estava falando alguma coisa sobre as lives, porque eu não sei bem a hora que caiu, porque começou a sumir o áudio enfim. Mas retoma aí do ponto que você achar melhor. Eu acho que as lives elas estão cumprindo um papel, eu acho que elas não vão desaparecer, mas eu acho que hoje em dia elas têm uma importância maior do que elas vão ter daqui a pouco, quando as pessoas puderem fazer as coisas ao vivo, puderem, enfim, viver de uma forma diferente da que estão vivendo hoje, né? Tá. Não acho que, eu acho que assim a experiência do contato humano é uma coisa que é muito característica da gente como indivíduos, né? Então, eu não acho que o ser humano vai prescindir de estar com os outros, a grande beleza dos grandes eventos é você dividir momentos especiais, momentos únicos, né? Dividir com seus amigos, dividir com a sua família, dividir com sua namorada, com seu namorado, com É o seu verdade. marido. Então, assim, e essas experiências vão desde sair para jantar num restaurante, até você ir num barzinho, até você ir num grande show, ou você ir num grande evento. Então, eu acho que, sem dúvida, até que a gente tenha uma segurança sanitária grande, que seja basicamente a vacina, vai ter muita. Vai ter Então quer ainda. dizer que você toma a vacina russa, né? Eu tomo vacina. Se a Anvisa aprovar, eu tomo a vacina. A gente tem aqui um órgão que chama Anvisa, que está aí para decidir o que a gente pode tomar ou não. Se a Anvisa Não, decidir que eu é posso tomar, eu estou interessante. concorrendo. É exatamente o que o Benilton falou. Falou assim, ó, o importante é que a vacina seja declarada eficaz e segura pelas autoridades de saúde internacionais e brasileiras. Eu tomaria sim, independente da nacionalidade, Benilton. É isso aí, E estou com o Benilton, né? pronto, estamos todos com o Benilton. Ó, a Bianca aqui dizendo, tem uma fã, hein? Enio Ribeiro é sucesso, sabe de tudo. Olha, hein? E o Gustavo Costa mandando uma pergunta para você, Enio, falando assim: o que você acha do retorno da NBA na Disney sem público? Então, eu acho que os Estados Unidos há um foco muito grande em cima de Brasil, Estados Unidos, esses países que teoricamente ainda estão com curva ascendente ou estacionária, ou o que quer que seja, né? Então, você pegar a Europa, que em tese estava com a curva razoavelmente resolvida, você já vê essas experiências de ter público em algumas coisas, apesar que já estão falando em volta em Barcelona, enfim, tem alguns lugares que Lockdown na Catalunha. lockdown na Catalunha e tal. Agora, Estados Unidos e Brasil, por diversas circunstâncias, são países muito grandes, não existe uma única curva, são várias curvas, etc. São realmente lugares mais complexos para você estar colocando o público, né? Então, acho que a NBA agiu, enfim, eles pensaram muito. Eu sou muito fã dos sistemas de esporte americano. Eu acho que esse sistema de franquia em que
os donos do time são os donos da liga, né? Então, o que é a NBA? A NBA é uma empresa em que as ações são divididas igualmente entre todos os times participantes. Quer dizer, não tem como ter monopólio. Não tem como ter monopólio, e os interessados, você não tem uma federação de não sei o quê. É alguém que detém o poder e que pode ente fazer exógeno. O dono do negócio ali é aquele que tem que dar lucro, e o time tem que dar lucro. Então, por exemplo, há várias receitas, como, por exemplo, venda de camisa. A maior parte da receita de venda de camisa de qualquer time, o LeBron James, o Stephen Curry, esses caras são os que mais vendem camisa, mas você pensa que o resultado das camisas do Stephen Curry vão só para o Golden State Warriors? Não, são divididos por todos os times da liga, porque eles sabem que isso? quanto mais forte... o conceito americano... Aqui no Brasil, os times de futebol ficam batalhando para ver quem tem a maior cota da Globo. Agora já nem tem mais isso, mas isso foi do passado. Aquela disputa. Quanto mais hegemônico for, melhor. Não, lá, quanto mais equilibrado for o campeonato, melhor, porque sabe que cada jogo ele vale mais se o jogo for entre times mais parelhos e não entre times desiguais. Então, eu acho que a NBA, enfim, então, foi uma decisão que ela tomou, ela tem que seguir um calendário também. E no fim, para a televisão, está funcionando, né? Hoje em dia, uma das maiores carências que o ser humano teve nos últimos meses foi eventos esportivos ao vivo. Cansamos de ver Copa de... Acho que até a Copa de 58 passou. Vitória Ayrton Senna no kart. Enfim, Copa de 70 deve ter passado várias vezes, né? Então, você já não aguentava. Tem canal que você não sabe nem de que ano que é o Campeonato Brasileiro estavam passando lá. Você consegue imaginar, porque o calção está mais folgado, assim, outro corte de cabelo e tal. Mas esporte ao vivo você não tinha nada. Então, a hora que você vai e entrega os jogadores da NBA, né, jogando ali, mesmo que sem público, você está entregando um produto, né? Agora, a grande discussão lá é sobre a NFL, que é a liga mais rica dos Estados Unidos, não é a NBA, é a NFL, que é o futebol americano. Eles vão começar daqui a pouco, estão discutindo. E tem uma outra liga que é riquíssima, que é a Liga Universitária Americana, principalmente o futebol de college, que também está discutindo como fazer, porque enquanto no futebol americano profissional você tem aqueles estádios super modernos, com a cadeira que parece cadeira de cinema premium, etc. Nossa, você fala, meu Deus! Meu Deus! E hoje em dia, nos estádios americanos, você já aperta um botão, vem quase com um robô, com o teu hot dog, etc. Tal. Isso é NFL. Agora, o college, né, que é o futebol universitário, é aquele concretão lá de um sentando quase no colo do outro, porque é aquele esquema de jovem, etc. Aí é muito mais complicado até essa questão do público, né? Sim, eu imagino. E eu estava até assim estudando um pouco da sua empresa, né? Saindo um pouco desse assunto que é muito interessante. E obrigado aí por todo o conhecimento. São curiosidades que fazem parte da vida da gente, mas a gente nunca pensa, enfim, de maneira estruturada assim. E eu vi aqui que em 2018 vocês foram tidos como uma das melhores empresas para se trabalhar, não é? E como que vocês estão lidando com essa questão hoje, home office, né, para manter o clima organizacional? Quer dizer, é uma empresa cool, né? Porque é esportes, entretenimento. Quer dizer, eu imagino, tá, Enio? Me corrija se eu estiver errado. Quer dizer, olha, trabalha aí, mas fica à vontade, do seu jeito, você atingindo os objetivos, está tudo ok. E agora todo mundo de home office. Como que você, assim, como líder, tem encarado essa situação, tem motivado o seu time? Bom, essa é uma boa pergunta. Acho que pegou todo mundo meio que de surpresa, né? E acho que a primeira coisa porque o ser humano sente falta dessa inter-relação, né? Desse contato com os outros seres humanos, né? Então, eu acho que, primeiro, eu devo atestar que é verdade, realmente, eu acho que a IMM é uma das melhores empresas para se trabalhar. Eu também, só de saber que a minha empresa produz o São Paulo Fashion Week,
UFC, Circo de Soler, poxa, é uma empresa, no mínimo, muito fã, não é? Assim, fã de divertida, enfim. De novo, é um trabalho, né? Assim, a gente trabalha Sim, muito, mas claro. é muito gratificante você propiciar momentos inesquecíveis para as pessoas, né? Então, Então, esse é a o gente, ponto. a gente aliás, agora eu lembrei, você falou do Circo du Soleil, a gente recebeu uma mensagem de WhatsApp divertida outro dia, que a gente ia fazer o Totem, era o espetáculo do circo que a gente ia estrear agora em outubro. E aí, por tudo que aconteceu, a gente passou para agosto do ano que vem. E aí publicaram nas redes sociais o totem que nos prometeram, daí uma cena do totem, né? E o totem que veio um desses totens de álcool gel, assim. Mas, enfim, voltando para a sua pergunta, eu acho que a primeira coisa que a gente fez foi estar muito mais em contato com a nossa equipe toda. Então, o Tá. nosso CEO, a gente tinha uma reunião de diretoria por mês, a gente passou a ter uma reunião de diretoria por semana. Toda segunda-feira a gente passou a se reunir. Eu tinha uma reunião com a minha equipe por semana, passei a ter 3 reuniões por semana, para a gente, e reuniões Total em que sentido. e reuniões em que você pudesse contar também como é que estava a tua vida, como é que estava o seu dia, porque às vezes Então, nossa, esse é o ponto. Quer dizer, como manter o vínculo social, o vínculo emocional, se eu perder, né, aquele contato do que está acontecendo, que é aquele típico café, não é? Aquela típica chegada, passar na mesa. Eu acredito e tenho ouvido dos líderes que esse ponto é fundamental mesmo, você ter esse tempo para falar o que seria tido amenidades, né? Como você está, o que você está sentindo, e aí do outro lado, não, concordo plenamente, teor e grau. e aí eu acho que não só a gente, como a empresa toda, hoje em dia a gente tem encontro toda quarta-feira no fim da tarde, a empresa toda é um fim de tarde, em que todo mundo pode ir lá e, enfim, tem brincadeiras, etc. Tal. E então assim foram 2 conexões muito importantes que a gente aprofundou. A conexão com as nossas pessoas, né, com as nossas equipes, e a conexão com os nossos clientes, né, porque Tá? a gente estava acostumado a ir visitar o cliente, almoçar com o cliente, estar com o cliente, Sim, sim. e aí a gente começou a ver as casas do cliente, né? A gente começou O a ver cachorro do a cliente, a família do esposa do cliente, cliente. exatamente. E eles também passaram a ver as nossas vidas, né? Então, inclusive, acho que nunca se falou tanto você está no mudo, né? Porque todo call sempre tem alguém que esquece que está no mudo, e sempre tem alguma coisa, alguém já no meio da digressão lá e não percebeu que não está no mudo. Mas, enfim, então a gente tentou se conectar muito mais com as pessoas e com os clientes, até porque a gente tinha que o tempo todo estar dando uma satisfação para os clientes de como é que estava a nossa programação, né? Sim. A gente tinha um Taste of Brasília, que era em abril, que passou para setembro. Depois a gente teve um São Paulo Fashion Week de abril que não aconteceu. Aí a gente teve o Taste de São Paulo, que era de agosto, passou para outubro. E aí a gente ia, daí o São Paulo Fashion Week passou para novembro. E esse tempo todo, a gente não queria fazer nada disso, né? Agora, por outro lado, não é alguma coisa também que você fosse contar para o cliente, ele falasse, meu Deus, que absurdo. Aliás, nossos clientes são extremamente parceiros, Isso é enfim, importante, nos não? apoiaram, acho que em todas as decisões que nós tomamos, enfim, estão juntos para a viagem e sabem que a gente é uma empresa muito responsável também, que Então, obviamente eu não vai acho que fazer nada que ponha a saúde de ninguém em risco, né? não, acho que esse é o ponto, né? Quando você tem essa postura, quer dizer, quando deu o primeiro problema na antena lá do primeiro iPhone, acho que era o 4, né? Um dos primeiros iPhone, e perguntaram assim: o que nós vamos fazer? Ué, nós vamos a público e falar que teve problema e que vai ter um recall, e quem topar, tudo bem, quem não topar, a gente devolve. Então, assim, eu acho que essa reputação, esse caráter ilibado
faz com que as relações fluam de maneira muito mais simples, não é? Porque a outra parte tem a sensação que a pessoa está realmente tomando a melhor decisão, considerando os dois lados. Agora, Enio, uma pergunta até pessoal. Eu fico pensando aqui, Circo du Soleil, São Paulo Fashion Week, Rio Open, todos esses espetáculos da Broadway, né? Que eu venho das artes cênicas, a minha primeira formação é o teatro, então, assim, e toda a referência vem, né? Querendo ou não, dos Estados Unidos, enfim, até mesmo a formação, a didática, seja na USP ou nas escolas de artes dramáticas espalhadas pelo país, eles se espelham no modelo americano, né? Depois de Stanislavski. E eu fico pensando assim, como que é para vocês, como equipe, o que você sente com o seu time quando acontece a entrega, né? Ou seja, está todo mundo envolvido ali numa espécie de São Paulo Fashion Week, que mexe com a vida da cidade, né? Simplesmente é a cidade, todo aquele glamour e os convidados chegando, aquelas top models, todo o evento tem a sua peculiaridade. E quando vocês sentem, veem aquele produto entregue e gerando aquele momento especial na vida das pessoas, você percebe que o seu time se sente especial também por participar, por colaborar? Como que é isso? Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que o que tem de mais especial no que a gente faz é poder levar a felicidade para as pessoas, né? Nossa, felicidade. A gente, eu costumo brincar que não é que a gente vende felicidade, a gente entrega a felicidade, porque tem gente que você pode vender, mas não entregar. Mas nosso negócio é entregar a felicidade. O Enio tem um senso de humor que é nato, não? E então é muito prazeroso você ver, por exemplo, você falou do Cirque du Soleil, gente, às vezes até humilde, que economiza o ano inteiro para ir lá e dar de presente. Quantas vezes a gente não viu isso para um pai, para um avô, e Então, você vê a família toda ali maravilhado, né, vendo aquilo tudo. E mesmo musicais, o ano que vem a gente vai fazer dois, porque a gente faz um por ano, o desse ano ficou para o ano que vem. A gente vai fazer Chicago no primeiro semestre e Pequena Sereia no segundo. Pequena Sereia a gente já fez há 3 anos atrás, foi um sucesso tão grande que a gente está fazendo de novo agora. Você vê todas aquelas idades de mulheres, garotas que foram crianças quando lançou a primeira Pequena Sereia, até as garotas atuais, você vendo, às vezes, como a gente vai em muitas sessões, às vezes eu fico olhando só a cara da plateia, e eu não tenho dúvida que a minha... isso é maravilhoso. E eu acho que não só a minha equipe, que é uma equipe comercial, então tem que estar sempre motivada, mas acho que todo mundo que trabalha na EMM, e não só quem trabalha na EMM, acho que todos os envolvidos, os patrocinadores, são grandes parceiros nessa jornada, né? Sem o patrocinador, o Brasil, isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, por conta da lei da meia entrada, do baixo poder aquisitivo do público brasileiro, etc., o Brasil é o país em que o patrocínio é mais importante na realização de grandes eventos. Então, se você for ver, por exemplo, o Rock in Rio, para pegar um produto que nem é nosso, você vê o quanto você tem de patrocínio no Rock in Rio contra o que você tem nos grandes festivais lá fora. É muito menos. O Rock in Rio aqui traz muito mais patrocinadores do que os grandes festivais lá fora, porque lá fora você não está acostumado a ter esse nível de patrocínio. Então, a indústria de patrocínio no Brasil é uma das indústrias mais desenvolvidas do mundo. E o patrocinador brasileiro, ele se envolve muito, ele está junto com você ali na alegria e na tristeza. Então, eu acho que é um grupo grande em que você tem o público, você tem a gente, que somos os produtores, você tem os patrocinadores. Eu acho que todo mundo participa dessa grande alegria, que é a mágica do entretenimento, do esporte, né? Eu acho que cada um se emociona com alguma coisa. O que eu gosto muito do nosso portfólio é que a gente tem para todos os gostos lá, né? É difícil ter algum produto, ter alguém que não se emociona com algum dos nossos produtos. É verdade, é bem diversificado e, poxa, eu começo a perceber que mais do que uma empresa que produz eventos, é uma empresa que realiza sonhos, não? Porque quando você vai, por exemplo, assistir um show,
quando eu, por exemplo, fui assistir o show do Guns a primeira vez, para mim era muito mais do que um evento, era estar ali com aquele, de certa maneira, próximo daquele ídolo, daquele ícone que eu escutei a minha adolescência toda. Então é um sonho, né? Você se sente realizado. Então, assim, é fantástico, fantástico mesmo. E a gente está se encaminhando para o final. Enio, eu vou encerrar aqui a nossa enquete, tá, gente? Para vocês verem os resultados. Então, realmente, primeiro semestre de 2021 deu 77%. E olha, eu espero que vocês estejam certos, tudo bem? Primeiro semestre, ok, tá tudo ótimo. Antes do final de 2020 deu 7%, segundo semestre, 17%, e não tenho a mínima ideia, zero. Você vê a importância dos eventos na vida das pessoas, ninguém se absteve, não é? E Enio, enfim, fica à vontade aí para deixar um recado sobre a questão dos eventos, a questão da realização do sonho das pessoas por meio dos eventos. Fique à vontade, por favor. Enfim, o palco é seu. Olha, eu acho que, salvo esse período agora, né, de pandemia que a gente não está podendo fazer, os eventos nunca tiveram tanta força e acho que vão voltar a ter assim que a gente tenha a vacina, etc., porque é a tal da experiência, né? É a experiência de você viver alguma coisa. Poxa, matou. Aí a gente vai entrar no... As pessoas hoje em dia estão cada vez mais vivendo dentro disso aqui, né? Então, boa parte das experiências acontecem aqui. Porém, existem as experiências vividas também, né? Então, eu acho que o ser humano, ele cada vez mais vai valorizar essas experiências, até para colocar aqui as experiências que ele vive realmente, né? Ele vai no Allianz assistir um show de costas. Exatamente. Tem muita gente que vai em show e fica o tempo todo ali gravando. Mas, enfim, eu acho que a experiência de você estar lá, você estava falando do Guns N' Roses, o primeiro grande show que a gente fez na vida foi o The Police, no Maracanã, em 2005, 2006. Eu fui fã do Police também, mas eu só me dei conta que eu estava no show do Police na hora que o Sting entrou no palco. Foi um trabalho louco para trazer... Será que vai acontecer mesmo? Ele vai entrar? É isso mesmo. Pois é. Então, é muito legal você trabalhar com uma coisa que realmente faz as pessoas serem um pouco mais felizes. Nem que seja por alguns momentos, mas a gente acredita que esses momentos são eternizados, né? Então, essas lembranças que você vai guardar, é um cheiro, um sabor, é uma música, é um ato, é um desfile. Qualquer uma dessas coisas tem a capacidade de nos modificar, seja por um pouquinho, seja por um longo tempo, seja talvez para sempre, né? Então, é nisso que a gente acredita muito. Nossa, Enio, fantástico, assim. Realmente a gente percebe você falando, a gente sente a sinceridade, né? Acima de tudo, a propriedade. E aí a gente começa a perceber que, antes de tudo, a IMM é uma empresa que eterniza momentos, não? Quer dizer, é verdade, a foto do show que eu fui lá do Guns ou do Bon Jovi, cara, eu posso perder tudo no meu celular, mas essa foto eu não posso perder, porque essa foto me representa, né? Assim como eu vou assistir um time, quem é palmeirense, corintiano, são paulino, a pessoa não vai ver o time, ela vai ao encontro dela mesma, né? Que é o que o time representa para ela, quer dizer, a garra, a determinação. Então, assim, eu acho que é fantástico, é tudo isso que você falou. Infelizmente, estamos chegando ao fim, mas como o Nelson Rodrigues diz, tudo que é bom acaba antes do tempo e dá vontade de ficar mais um pouquinho. E foi um prazer, assim, obrigado pela aula, uma aula mesmo, pela sua generosidade, né? Trabalhando aí 8, 10 horas por dia, ainda separou um tempo para vir aqui pro bono, para contribuir, e foi muito prazeroso. Deixa eu ver se tem algum comentário a mais aqui, antes da gente encerrar.
Luciana do Vale, eu estava neste show do Police, sensacional. Olha! Clientes antigos. Luciana estava né? lá. Clientes antigos. Não, você falou a coisa da foto, é incrível que um grande evento que a gente fez também, as pessoas lembram muito, foi a mega rampa de skate. E na minha geladeira tem uma foto imã de geladeira da minha mulher com os meus 2 filhos pequenos em cima da mega rampa lá. Então, é uma coisa que ficou para sempre, né? Então, é isso que você falou, realmente, esses momentos, eles se eternizam, né? Se eternizam, quer dizer, cada vez mais a sociedade quer mais I have a dream, não é? Mais eu tenho um sonho, uma experiência, e menos I have a plan. É menos o que nós vamos fazer e mais o porquê que nós vamos fazer. E nisso, certamente, a IMM, aí, sobre a direção comercial do Enio Ribeiro, é mestre. Enio, mais uma vez, obrigado. Foi um prazer e uma honra tê-lo aqui, viu? Obrigado, professor. A honra foi minha e obrigado a todos que nos acompanharam. Vamos juntos. Um abraço, gente. Um abraço.